Bom, meu nome é Alex e eu vou fazer umas perguntas para você referente ao pós-balsa, né? Conta pra gente um pouco, fala um pouco sobre você e um pouco da sua relação com o pós-balsa. O que você viveu, há quanto tempo? Fala um Meu pouco mais nome é sobre isso. Andressa. Fui moradora do Pós-Balsa durante 29 anos. Morava no bairro Tatetos. Lá no Pós-Balsa existem muitos bairros. Bairros que até nós mesmos, que somos e éramos moradores, né, não conhecemos. Por conta da acessibilidade, por conta de horário e também por, né, alguns por não necessitar de ir até esses bairros que são mais longe, né, acaba, né, por ficar mais esquecido. Como eu havia dito, morava no bairro Tatetos. Lá era um bairro um pouco mais tranquilo, porque era um bairro menor, né? É, toda a população do Pós-Balsa sofre a questão da acessibilidade, né? Porque as coisas demoram bastante tempo para chegar até lá, até os moradores, né? Lá no bairro Tatetes não tem uma farmácia, não tem uma UBS, não tem uma UPA, tem escolas, né? Tem escolas, tem mercado, que é mercadinho pequeno, mas outras questões você tem que procurar em outro bairro, né? Que é o bairro Santa Cruz, que nem é o único bairro do Pós-Balsa que tem a UBS. A UBS do Pós-Balsa é nesse bairro Santa Cruz. Inclusive, ele é um bairro mais povoado, né? Eu acho que é o maior bairro que tem do Pós-Balsa. A quantidade de moradores lá é maior. Moram muitas pessoas no Pós-Balsa. Eu acredito que mais de 30 mil moradores tem lá, mais de 30 mil famílias. Então, é bastante gente que mora. E aí a gente acaba se perguntando por que tanta gente, né, vem morar para cá, sabendo da precariedade que é, em questão de acessibilidade, em questão de outras escolas, outros mercados, outras, né, coisas que necessitamos, né, no dia a dia. E a questão que a gente levanta é que, por ser um local um pouco mais precário, às vezes as pessoas conseguem fazer uma moradia sem autorização e quando, né, vão ver já está pronto ou compram uma casa que sai num valor mais barato, né? Então acaba tornando acessível para a pessoa que vai morar e às vezes, assim, os próprios moradores, né, vão tendo filhos, e os filhos vão tendo filhos, e aí vão construindo, mesmo não podendo, né, porque ela já é considerada desde sempre área de manancial, não tem mais liberação para construção, a não ser que seja para reforma de casas, e ainda assim você tem que ir na prefeitura pegar uma licitação e uma autorização para você poder reformar a tua casa. E aí as pessoas vão construindo, e vão, né, povoando. Os antigos moradores falam que antigamente, né, era assim uma área extensa de mata, né, era muito verde, pouquíssimas estradas e pouquíssimas casas. As casas tinham uma significativa distância entre uma e outra, e aos poucos foram sendo construídas mais uma e outra, e quando se viu, tem essa grandiosa população que tem hoje em dia. A precariedade é em questão à acessibilidade, é em questão ao que não chega até a população, que seja mantimentos, que seja a questão de um pronto atendimento, que seja questão de segurança também. Sempre se vê viaturas, né, de polícia rondando tudo, mas não tem uma base da polícia, não tem outro lugar para você procurar. É uma emergência, a não ser a UBS, que não é 24 horas, então depois que ela fecha, se a pessoa passar mal, tiver alguma ocorrência, a pessoa vai até a balsa, né? É ligado o pisca-alerta dos carros, né? Ou a pessoa chama, né? O SAMU, que no caso sempre tentam manter, né? Não vou dizer sempre ficam, porque
Posso estar sendo omissa. É uma ambulância nessa UBS, mesmo fechada. E aí, se tem alguma ocorrência, eles ligam essa ambulância, vai, busca a pessoa, leva até, atravessa a balsa, leva até a UPA mais próxima aqui. Nesse caso é a UPA do Riacho Grande. E aí outra ambulância vai para o lugar da UBS que foi fazer atendimento. Sempre para tentar manter uma ambulância do outro lado da balsa para alguma ocorrência. Chegando alguma ocorrência, algo do tipo, na balsa, os bolseiros são avisados, e aí essa pessoa, né, que estiver passando mal, a ambulância, tudo passa com prioridade e atravessa. Ainda assim, o socorro é demorado, porque se não tiver ambulância para o lado de lá, a pessoa tem que procurar um meio próprio de poder ir, e mesmo se tiver ambulância, também tem a questão até chegar o local do atendimento. Então, tem muita precariedade ainda, né? Muitos recursos faltam Entendi, para os Andressa. Foi muito legal moradores. você ter citado a questão de como você tem que fazer para ter uma moradia no pós-balsa. E fica a questão, o que você pensa em relação à maneira que você tem que trabalhar para conseguir construir uma casa? Como você disse, tem que ir na prefeitura, pedir autorização e tal. O que você pensa sobre isso? Você acha que isso é uma coisa que só está servindo para atrapalhar os moradores ou para você é algo que realmente precisa? Toda essa questão do cuidado do manancial, né? E o que você pensa também sobre a área manancial em si? Você acha que todas essas 30 mil pessoas que você citou morando no local, você acha que isso está certo, isso está errado? O que você Então, a pensa que o governo construção poderia no fazer para ajudar pós-balsa, vocês? não acho que estejam errado, porque lá realmente é uma área de manancial. Embora tenha muita casa já, muitos moradores, muitas famílias, ainda tem uma área de verde imensa, né? Não imensa em questão a quantidade de pessoas que tem, mas é muito diferente do que você ir para o centro de São Bernardo, que você vê pouquíssimo verde. Então lá é uma área que tem muito verde e sim teria muito mais se não tivessem tantas casas, tantas moradias, né? Isso é um fato. Mas retomando aí em questão a relação da construção, essa foi uma medida que acho que a prefeitura adotou para tentar inibir um pouco essa questão das construções ilegais, né? Porque os moradores, como são todos, né? Todos não. Como tem muitos moradores com casas antigas, muitas das casas de lá não têm a escritura, tem o contrato de compra e venda, né? E acho que dificilmente você vê algum morador com escritura da casa, porque antigamente não existia isso. Eles iam construíam, né? Foram construindo e então não tinha como demarcar o que era de cada um exatamente. Então ficou desta maneira. A questão da construção, eu infelizmente também concordo com isso, né? Porque vai se construindo muito, e daqui a pouco não vai ter nada, não vai ter espaço para você andar livre, não vai ter espaço para você fazer uma caminhada, para você ver um verde, para você respirar, né? Então lá é área de manancial, tem as represas, né, que vão cortando lá. Então tem muitas pessoas que também vivem de pesca lá. Tem muitos pescadores que trabalham assim. E eu acho que tem que ser uma coisa que tenha que ser fiscalizada realmente. E aí né, a pergunta fica, mas como que as pessoas vão então ter a moradia? Como que vai ser feito, né? As pessoas que já moram lá sabem, né, disso, que não podem mesmo. Muitos fazem realmente sem poder, né, sem ser autorizado. E muitos que têm casas também, eles acabam fazendo o quê? Vivendo também de locação, de aluguel, né? Porque como não está podendo construir, muitos que têm a casa e moram, não estão morando ou têm desejo de morar, que a gente fala do outro lado da balsa, que é atravessar a fronteira, acabam locando a casa, né? Alugando e aí as pessoas vivem assim, vivem de aluguel, ou os que são antigos, né, vivem nas suas casas, e alguns que vão construindo barraco, construindo casinhas pequenas, e Você aos também poucos citou, vão Andressa, ampliando. que você não mora mais no pós-balsa, né?
Você, imagino que você já tenha citado algumas coisas, mas você pode falar um pouco melhor pra gente por quais motivos você resolveu sair daquele local e quanto tempo você morou no Fui bairro moradora do Tatetos que você Pós-Balsa há citou? 29 anos, que é a minha idade atual, né? Tem pouco tempo que eu me mudei. Os fatores é a acessibilidade, né? A precariedade, a falta de muitos recursos que não chegam, né? A falta de lazer que infelizmente não tem para quem tem filho, né? Eu tenho uma filha. Fica difícil, você tem um parquinho, um campinho de rua assim, que é de chão de grama mesmo, para eles brincar. Não tem um parquinho, não tem uma quadra para você dar uma volta. Não tem. O bairro onde eu morava não é asfaltado, então é estrada de chão mesmo, de terra, de pedra, barro. Então, quando chove, faz aquela lamaçal. Quando tá sol, é poeira, né? Porque os ônibus passa carro, então é poeira porque é barro mesmo, não é asfaltado. O que é asfaltado é a rua principal do pós-balsa, né? A principal e muitas das ruas do Santa Cruz também. Mas lá no Tatetos não é asfaltado, então você não tem um lazer, você não tem uma opção de ir em um lugar ou em outro, não, você fica à mercê daquilo. E aí, né, veio a vontade de morar, como eu não tenho uma moradia fixa, já morava de aluguel lá, resolvi, né, vim aqui pro centro, não moro no centro de São Bernardo ainda, mas moro já depois da Balsa, em um dos bairros antes do, antes do Riacho. E é mais isso, a questão de emergência também, quando precisa. A gente fica lá na balsa esperando até a balsa voltar para você poder, né, prestar um socorro de qualquer tipo de coisa que você esteja sentindo, seu filho. E esse foi um dos motivos, né? Lá, eu não vou falar que é um lugar gostoso de se morar, gostoso para quem gosta de um pouco mais tranquilidade, né? Questão do bairro Tatetes. Um pouco mais de tranquilidade, porque as ruas são muito assim, tranquilas, né? E para quem gosta de verde, para quem gosta de mais ar, né? Ar livre, essas coisas. Mas é precário, né? Não deixa de ser precário. Então, a gente tenta buscar um melhor, né? E lá, como, né, as coisas demoram para chegar, a gente tem que se locomover Muito e ir obrigado, a a gente buscar, conseguiu no entender caso. muito bem, com a sua explicação, que foi ótima, em relação à área da saúde, né? Como funciona. Você disse que tem só um UBS e que não é de fácil acesso para quem mora fora do bairro de Santa Cruz, né? A pergunta que fica também é como você fazia para se manter nesse local? Você trabalhava lá mesmo no pós-balsa? Você trabalhava do outro lado da balsa? Tinha que fazer todo esse percurso trabalhoso que você disse? Qual que era a sua maneira Eu e com sou que você trabalha? professora, né? Trabalhava, eu já trabalhei lá no centro de São Bernardo, lá na Kennedy, e aí tem todo esse percurso mesmo. Saí bem cedão, cerca de 2 horas antes do seu horário, para poder chegar no seu horário de trabalho sem atraso. E no retorno você chega, sai no seu horário normal, só que chega sempre também depois de longas, praticamente 2 horas, até o trajeto de ônibus, até atravessar a balsa e pegar outro ônibus para chegar no teu bairro, né? Era toda essa questão. Antes de eu me mudar, né, que é recente, eu era moradora de lá do Tatetos e eu trabalhava lá no Tatetos mesmo, em uma das escolas de lá. Então, para mim, essa questão do trabalho não era tão complicada, porque eu já trabalhava num local próximo no bairro que eu morava, no caso. Já meu marido, ele morávamos lá e ele trabalha lá em Santo André. Então ele tinha esse percurso de sair cerca de 1 hora e meia, 2 horas antes, para poder chegar no seu horário de trabalho e não ter atraso, né? Porque se chegava alguma emergência na balsa, se a balsa, né, antes a balsa tinha essa questão de quebrar, quebrava muito, né? Hoje em dia não tem mais isso. E, né, pode acontecer, né, mas que nem era antes rotineiro, não tem mais. Então, se acontecia, se tem alguma emergência, a pessoa já não atravessa, atravessa só o carro que tiver emergência ou ambulância
E a pessoa fica esperando a balsa ir e voltar novamente. E nisso já leva cerca de 20, 25 minutos você parado esperando a balsa retornar. E então, né, por todos esses fatores, era difícil essas questões. Atualmente eu moro, né, depois da balsa, mas ainda trabalho no local que eu trabalhava, que é do outro lado. Então eu atravesso agora a balsa para ir para o meu trabalho. Então eu só que nessa questão é rápido porque os ônibus do lado, né, do bairro agora onde eu moro, eles são mais rápidos. Então é só o trajeto de atravessar a balsa e pegar o outro ônibus lá para chegar até meu local de trabalho, que é uma das escolas de lá. Atualmente Entendi, eu entendi. Bem estou legal você citar essa dessa questão da maneira. locação das casas, né? De morar com aluguel. E como é a situação das casas aí? As casas são boas? Você disse que em maioria as casas são antigas, né? E construídas há um tempo já. São casas ruins de se morar? Ou em maioria são casas boas, casas grandes, ou são casas pequenas? Como é a questão da moradia mesmo aí? Não, tirando o fator da acessibilidade, como é morar mesmo? O bairro também importa bastante. A questão da segurança, você disse pra gente que não tem base militar nem nada do tipo, né? Nem fiscalização. O local que você mora hoje em dia, ou já morou, é um local seguro para se morar, para se viver, para se deixar as crianças na rua, algo desse tipo? Como você disse também, é uma área bem verde, né? Se imagina que pode deixar livremente as crianças andar pela A questão rua, das casas, brincar, é algo são seguro. casas antigas, né? Tem muitas casas, na verdade, que são antigas. Embora, como eu disse, sempre tem morador novo. Então, esse morador, ou ele mora, né, um aluguel, ou ele construiu uma casa. E as casas antigas são casas boas. Tem muitas casas que são casas boas, né? E normalmente o pessoal, né, tem um terreno e moram muitas famílias nesse terreno. Então, lá onde a gente morava, eram 8 casas no terreno, né? E muitos lá são assim, porque são terrenos grandes, né? Bastante terra, que nem o pessoal fala. E muitas casas. Agora, sim, tem casas que são barracos, tem alguns bairros que tem muitas casas de barracos, porque são moradias mais improvisadas, porque tem gente que não tem o que fazer, não tem dinheiro para comprar casa, né? Tem umas que são acessível no valor, né? De assim que eu posso dizer que dê para comprar, mas para quem também tem um pouco melhor de condição financeira, né? E para quem não tem, tem gente que constrói o barraco, né? E pessoas moram assim. Então tem de variedade. Tem casas antigas que são boas, tem umas casas novas, tem barracos também. Essa é a realidade da questão da moradia lá. Aonde eu morava era um local muito bom de se morar. Era uma casa boa, não era uma casa. Era uma casa antiga, mas era uma casa com uma construção muito boa. Tinha um quintal também, moravam mais 5 famílias lá nesse quintal. E lá minha filha podia. Era um quintal de família, então ela brincava solta, né, no quintal, podia subir e descer para onde ela quisesse. Brincava com barro, com terra na árvore, subia, descia. E na rua também dava para brincar, né, embora passe com menos frequência movimento de carro, mas ainda passa, então essa é só a questão. Mas que dava para brincar tranquilo, assim, sem brincar e ser roubado, sem medo de, né, de ser assaltado, de acontecer Você disse pra mim alguma também coisa do tipo. que se mudou daí faz pouco tempo, né? E que tem uma filha. Como você avalia a educação no pós-balsa? Você disse que tem algumas escolas por aí, né? Que já existem escolas em cada bairro. Você também me disse que é professora. Então, como fica a sua avaliação, tanto interna, sendo professora, dando aula e tal, como externa, sendo mãe, tendo uma filha que vai para a escola A todo questão dia da e tem que aprender educação alguma coisa? é assim, eu acredito que as escolas que tem comportem o pessoal que moram, né, lá. São, se eu não me engano, são 4 escolas municipais e uma estadual, né? A estadual realmente é só uma, né? Mas é uma escola grande, mas tem muitos também alunos que estudam do outro lado da balsa, então frequentam outras escolas. A questão da educação, acho que é a mesma, né, de São Bernardo de modo geral, né? Tem lá a educação infantil, tem o fundamental, tem o EJA também de jovens e adultos.
E as creches, né? As creches não, desculpa, a creche, porque só tem uma creche lá, né? Que é de 2 meses acho que é isso, 2 meses a 3 anos. E para essa faixa etária já é um pouco mais comprometido porque é a questão das vagas, né? Tem muitas crianças, né? Mas para creche só temos essa e é uma ampla concorrência, assim, de ficar em fila de espera, infelizmente, né? Porque e essa não comporta, né, todas as crianças que necessitariam estar na creche. Como eles não estão ainda na idade obrigatória, né? Então, os pais ainda, né, conseguem mantê-los em casa, né? Mas aí para a idade obrigatória, 4 anos, que é IMEBS, tem a três escolas que recebe, no caso, essas crianças. Minha filha estudava em uma dessas EMEBs e eu não tenho do que reclamar, né? Era uma escola boa, era uma escola um pouco mais antiga, mas estava em processo de reforma, né? Até o ano passado, não sei, não, até esse ano, não sei se já concluiu. Estava em processo de reforma, né? Foi feito um parque bem grande, porque o parque de lá era um parque bem pequenininho, né? Então não comportava as crianças. Mas essa questão da educação, eu acho que é de modo geral. Mas as escolas, tem escolas boas, né? Tem muitos professores que moram já lá no Pós-Balsa e tem muitos professores que vêm de outros lugares para, né, para Entendi, dar aula Andressa. lá também. Muito obrigado. A sua participação foi incrível. Você respondeu todas as questões muito bem. Não deixou nem ar para dúvida, nem espaço para dúvida. Muito obrigado mesmo. A sua participação foi de extrema importância para a gente. A gente agradece por você querer ajudar a gente. E só para finalizar, me resta mais uma dúvida. Como é a questão? Você disse que morava em uma parte que não era asfaltada, né? De terra e tal. E você disse também que pega ônibus do lado de lá, né? Do lado de lá da balsa. Como que é a questão do transporte lá? Tanto em relação às estradas, às ruas, quanto em relação aos ônibus. Porque eu sei que os ônibus lá não funcionam da mesma maneira que funcionam no centro de São Bernardo ou em qualquer outro lugar. Ônibus lá Você não pode são explicar um pouco pagos, melhor pra gente? né? Porque como as pessoas têm que atravessar a balsa e ao atravessar a balsa pegam outro ônibus para ir trabalhar e esse ônibus já é pago, lá do outro lado da balsa não se paga ônibus. Então os ônibus têm o horário deles, né? Foi feita uma mudança recente em questão do horário, em questão do ônibus que antes todos saíam da balsa, né? Para eu explicar da melhor maneira. Todos os ônibus saíam diretamente da balsa para os bairros. Agora fizeram um novo terminal no bairro Santa Cruz, que é um dos bairros mais povoados, né, de lá. E então metade dos ônibus saem de lá e acredito que metade saem da balsa. Não sei dizer quais. Os ônibus eram mais precários em questão de estrutura mesmo, de conforto, eram bem precários. Os assentos eram de plástico, aquele plástico era de plástico antigo, que é um plástico duro, e eram uns ônibus bem precários mesmo. Aí foram feita uma troca, acho que na frota toda. Então os ônibus são praticamente iguais aos do centro, os ônibus, né, de tamanho normal, só que não tem a catraca, né? Tem a catraca para pagar a, a passagem. Não tem essa catraca. Então ele é livre do começo ao fim, né? O motorista, todos os assentos e é dessa maneira que as pessoas vão para suas casas, para quem depende do transporte público do lado de lá. Né? Já houve muita melhoria em questão ao transporte para lá, que antes era exatamente de precariedade. E atualmente, né, houve essa melhora. Não houve uma melhora em relação aos horários, que os horários ainda, né, para quem depende do horário dos ônibus, ainda assim é um pouco complicado pela demora, né? Mas de maneira geral, Bom, Andressa, né, houve em melhoria. geral você mostrou pra gente aí que tem bastante problema nesse lado da balsa, né? E para finalizar mesmo de fato agora, o que você acha, o que você pensa que deveria ser feito pelo governo
né, pelas entidades maiores para conseguir ajudar os moradores daí. Isso eu estou perguntando numa esfera geral, né? Perguntando tanto em relação à saúde, que você falou sobre as pessoas que demoram para atravessar a balsa, ir até o BS ou no pronto-socorro, ou em relação a asfalto que não tem em alguns lugares também. Como você pensa que o governo poderia ajudar O olhar que eu vocês, tenho moradores em daí? questão à saúde, né? Saúde pública, seria necessário uma UPA 24 horas, sim, para fazer o atendimento, né, dessa população dos moradores do pós-balsa, né? Tendo em vista que eles têm que atravessar a balsa para ser atendidos em uma UPA com alguma especialidade um pouco mais específica do que a UBS. E também a questão das ruas, né, do asfaltamento, porque é só na principal e no bairro Santa Cruz que tem, e as demais ruas, os demais moradores, todos necessitam, né, desse, desse asfalto nas ruas, porque é uma passagem grande de ônibus escolar, dos ônibus, né, municipais e de carros, e a rua acaba, né, sendo degradada e vai fazendo buraco. Quando chove também faz aquele barro, então o olhar deveria, né, ser amplo nessas questões, né? Já foram levantados muitas coisas, já foram feitas, acho que muitos abaixos assinados, né, para tentar muitas melhorias, mas é muito difícil, é muito difícil. Às vezes, quando está em época de eleição, coisas desta maneira, né, aí o olhar lá é um pouco mais diferenciado, porque é a questão dos votos, né, e tudo mais. De modo geral, deveria ser feito um olhar sempre, né, o que não tem, o que precisa chegar e o que tem, o que precisa melhorar, né. O meu olhar é isso. A questão da balsa já melhorou bastante, né, era uma balsa menorzinha, colocaram essa maior que, né, querendo ou não, o desculpa, ela consegue, né, carregar mais carros do que a outra, né? A outra acho que era metade, então nisso já melhorou e é mais essa questão de saúde pública e paveamento das estradas de lá, né? Que felizmente são Então, estradas de chão de eu terra. acho que sim, deveria ser conciliado, né? Não ser esquecido, né, que tem mata e ser, né, transformado em área urbana de fato. Mas já que temos, né, essa população e a área manancial, só que essa população que mora precisa ter melhoria, então eu acho que dá para melhorar o local que já está, mas sem tirar de fato que eles estão numa área de manancial. Eu acho que deveria ser mantido essa questão da construção, né, de não ser, né, mais liberada a questão da construção. Eu concordo com isso, porque realmente já tem uma superpopulação, né, mas acho que ele teria que ser, sim, conciliado. Ser uma conciliação entre melhorar o que já tem, porque tem já, né, a população lá, fazer a melhoria para os que já estão lá e manter preservado o que ainda ficou de área manancial.